pai. Ética e consciência mercadológica. É um prazer muito grande para mim estar poder aqui com vocês, conversando um pouquinho a respeito, de ética e consciência mercadológica, É uma missão difícil, depois de ter ouvido aqui as palavras do professor Pierre Weiss, a gente ousar vir falar alguma coisa e alguma coisa voltada para essa questão de mercado, Isso sempre foi associado a uma visão mercenária, das pessoas, a visão da venda, a visão de comprar alguma coisa. Para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de lembrar 3 frases que para mim são importantes e têm um significado muito especial. A primeira delas diz que o poder do feitiço está na crença no feiticeiro. Eu acho que todo o espaço que se ocupa hoje, na verdade, acaba presumindo de alguma maneira que o sucesso ou o fracasso, de um trabalho que é feito, seja ele qual for, está sempre na crença que as pessoas têm naquele que está fazendo alguma coisa. E essa frase eu complementei dizendo que, além disso, é no feiticeiro. Não só do, mas também no feiticeiro. Então eu queria que vocês guardassem isso numa primeira caixinha. A segunda questão que eu acho que é importante é que você não pode ensinar qualquer coisa a nenhum homem. Você apenas pode lhe auxiliar, a encontrá-lo em si mesmo. Isso quem disse foi Galileu. E, portanto, eu não tenho a menor pretensão, de nesses minutos que eu estarei conversando com vocês, de ensiná-los, mas talvez de mostrar, a possibilidade de caminhos alternativos que existam. Porque a decisão do caminho que vai ser seguido é uma decisão de vocês, não uma decisão minha. E a terceira frase diz que se um homem nunca pensou no futuro distante, ele encontrará desgosto numa data próxima. Isso quem disse foi Confúcio. E para nós isso é importante, principalmente para quem está lidando com essa atividade mercadológica, para quem está lidando com essas questões da comunicação, porque aquilo que você estiver fazendo hoje, prestando o seu serviço, prestando, na verdade, o seu trabalho para uma outra pessoa, necessita ser não só planejado, mas também com uma consciência crítica daquilo que você está fazendo, para que no distante próximo você não se sinta, na verdade, culpado por aquilo que você realizou. E é em cima disso que a gente vai começar a falar um pouco mais de marketing. Primeira coisa que é importante nós sabemos é quem somos nós, não nós profissionais que atuam dentro da área esotérica, dentro da área mística, dentro dessa área que está aí, mas nós pessoas, quem somos nós? Quais são de fato as nossas necessidades, quais são as nossas preocupações? Enquanto seres humanos, o que na verdade nos incomoda no nosso dia a dia? O que cada um de vocês, estaria pensando que gostaria de ter, Algumas pessoas pensarão nos ter material, eu gostaria de ter uma Ferrari, eu gostaria de ter um Bugatti, eu gostaria de ter uma casa, eu gostaria de ter, Se você sair do espaço material, você entra num outro espaço, e eu gostaria de ter paz, eu gostaria de ter tranquilidade, eu gostaria de poder viver num mundo feliz, eu gostaria de viver num mundo sem agressão, eu gostaria de poder ver as pessoas se confraternizando, eu gostaria, ou eu gostaria de ter eu mesmo essas coisas todas. Na verdade, essa base toda é uma base analisada e estudada, por uma pessoa, que leva a ter e a perceber o ser humano de 2 formas. Uma delas, com a sua consciência, a parte física, esse quem somos nós, levado a toda a parte concreta. Eu poder me tocar, eu, tenho um corpo, este corpo necessita de uma série de coisas. Mas não é só o corpo, eu tenho um outro lado, e esse outro lado, que na verdade mexe com todas as coisas abstratas, Eu tenho alma, eu tenho consciência, e esse outro elemento também nos transforma e nos leva a buscar uma outra necessidade. Uma pessoa chamada Maslow, disse o seguinte: a criatividade do ser humano na busca para solucionar os seus problemas, está simplesmente em conseguir dar respostas novas às coisas muito antigas. As preocupações que vêm, e remontam de muito tempo, das coisas físicas e das coisas espirituais, nos levam a buscas constantes. E aqueles que conseguem apresentar um diferencial nesse sentido é que na verdade acabam suprindo essas necessidades que nós temos enquanto pessoas.
de diferentes formas possíveis, né? Eu posso dizer, se eu pegar no espaço físico, que a alimentação ela pode se dar, como vocês ouviram hoje cedo, de uma forma naturalista, comendo o grão, né, o trigo, ao invés de dar a parte boa para o gado e comemos a parte ruim, nós podemos comer a parte boa, né? Mas ela também se dá através, né, do saquinho de pipoca, né, que quando o professor Pierre perguntou qual é o cheiro que vocês estão sentindo nesse ambiente, o cheiro para mim foi cheiro de pipoca, né? Mas a pipoca não é aquela pipoca tradicional feita através da panelinha de ferro no fogo, que você ia girando, mas a pipoquinha do micro-ondas que está ali fora, né, da Yoki, um saquinho de pipoca pré-pronto, também é. E as duas têm como finalidade suprir uma mesma necessidade, tá certo? Para falar sobre necessidades, né, eu vou relembrar ou mostrar para vocês o que Maslow havia dito, né, a respeito disso. Nós temos uma necessidade fisiológica, né? Essa necessidade fisiológica de beber, comer, dormir, né? É a necessidade de estarmos bem enquanto o nosso espaço físico. Nós temos também uma necessidade de segurança, né? Essa necessidade de segurança, ela é desde a segurança patrimonial e física, que é aquele medo que nos assola a todos nós, né? Menos em cidades cuja população é menor, mais em cidades cuja população é maior, né? Uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você tem medo de andar à rua, né? Você tem medo de ser assaltado, né? As pessoas começam cada vez mais a trancar as suas portas, né? Só que esta segurança, ela também é a segurança espiritual, né? Nós passamos a ter medos espirituais, né? Nós passamos a ter medo até de descobrirmos quem nós somos efetivamente, né? Só que nós buscamos, na verdade, poder ter esta segurança, tá certo? Além disso, ele colocou que uma outra necessidade que nós temos é a necessidade de amor e de aceitação. É a necessidade de que aquilo que nós estamos fazendo seja reconhecido pelo outro, num plano ou no outro, no plano físico ou no plano espiritual. A necessidade de que as pessoas reconheçam o trabalho que nós fizemos como sendo um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho digno, né? A necessidade de que nós tenhamos alguém que na verdade goste da gente, né? A gente olha aqui de cima, a gente vê que existem alguns casais de mão dada, né? Algumas pessoas mais próximas, né? E essas pessoas precisam, né, necessitam saber que elas estão sendo amadas, que elas estão sendo queridas, que elas estão sendo desejadas, né? E essa questão Maslow também trabalhou. Depois disso, ele diz que a nossa outra necessidade é a necessidade do reconhecimento. As pessoas querem ser reconhecidas por aquilo que elas fazem, né? O astrólogo, quando ele faz um mapa, ele desenvolve um trabalho, ele quer ser reconhecido por ser um bom astrólogo, né? Eu, quando estou falando com vocês, né, tenho como expectativa ser reconhecido por aquilo que eu estou falando, né? Vocês, né, quando estão fazendo uma mesa, quando vocês estão fazendo uma comida, quando vocês estão praticando, né, um ato de amor mais próximo, esperam também que o seu parceiro perceba aquilo que vocês estão fazendo. Portanto, todos nós temos essa necessidade, que é a necessidade de reconhecimento. E a última delas, que é a necessidade de autorrealização. É que eu poderia dizer que é aquela necessidade que ela não é atingida, é a busca maior, né? É a expectativa de poder chegar a algum lugar. Só que cada vez que nós estamos próximos e cada vez mais próximos desse objeto, nós percebemos que aquele objeto ele se transformou, ele modificou e, portanto, o meu espaço ele está um pouco mais distante do momento em que eu estou, né? E ele coloca isso então como necessidade de autorrealização. Essa pirâmide, é claro, ela é uma pirâmide dinâmica, né? E, portanto, ela acaba hierarquizando de uma maneira ou de outra os espaços, ela sobe e desce. Não adianta eu dizer para vocês que o meu momento agora é um momento, né, de amor, aceitação, de reconhecimento, num patamar mais alto. Se eu tiver, de repente, uma diarreia aqui, eu vou parar tudo e vou sair lá e vou lá sentar no reizinho e vou lá, vou ficar. Não tem jeito, não é certo? Portanto, as coisas, elas sobem e descem ao mesmo tempo, tá? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, para que você possa atender e suprir as necessidades das pessoas, na medida em que todos nós temos necessidades, você vai acabar oferecendo produtos e serviços, ok? Se você está preocupado com a sua saúde, você vai procurar um médico. Não tem outra forma, né? Seja um médico espiritual, seja um médico convencional, seja uma medicina alternativa, mas você vai procurar um médico, né? Porque esse médico, você acredita, e portanto a crença no feiticeiro, que ele terá a capacidade de te curar.
Se ele tem ou não, nós não sabemos, mas você acredita que tem. Porque se você acreditar que o médico não vai lhe curar, você não vai ao médico, né? Mesmo que isso signifique, né, a falência do médico, como onde foi contado aqui, né? Pode significar a falência do médico, para você não tem muita importância. Portanto, nós vamos buscar pessoas ou coisas que possam estar suprindo as nossas necessidades. As pessoas que do outro lado estão percebendo quais as necessidades que nós temos, na verdade, elas vão oferecer esses produtos e esses serviços, ok? Se você tem a necessidade de ser um pouco mais seguro nas suas decisões, eu posso jogar para você o tarô e, a partir daí, lhe falar, olha, né, o seu caminho é um caminho que passa por isso aqui. Eu posso consultar, né, um astrólogo, eu posso, na verdade, usar de um desses elementos para que eu possa suprir essa minha necessidade de segurança, ok? Bom, na hora que eu faço isso, eu, na verdade, estou buscando agora, enquanto profissional, atender a uma necessidade do meu cliente. Ele se torna, nesse momento, o meu cliente. E, portanto, eu vou suprir a necessidade. E é importante que esse cliente, ao sair de lá, se torne um cliente satisfeito com aquilo que ele recebeu. Se ele não se tornar satisfeito, ele vai deixar de ser cliente. E nós, enquanto profissionais atuando nessa área, necessitamos de fato que os nossos clientes se tornem nossos clientes e permaneçam como clientes. Ok? E isso, na verdade, nos leva ao primeiro conceito de marketing. E o primeiro conceito de marketing é: faça o que você tiver que fazer, muito bem feito, para que as pessoas que estão e que acreditam em você, enquanto o feiticeiro, enquanto aquele que está suprindo a necessidade, continue acreditando, para que ele possa estar satisfeito e continuar sendo seu cliente. Esse é o primeiro pressuposto. Depois disso, a grande pergunta vem: bom, mas o que é esse tal de marketing, né? Todo mundo liga marketing a reclame, a propaganda, tá certo? O termo reclame é um termo mais antigo, mas se eu tiver com algum problema para vender meu produto ou meu serviço, eu vou simplesmente chegar e vou fazer um reclame, né? Tem uma piadinha que diz o seguinte: o Joãozinho é aquele menino capeta que está sempre na escola aprontando alguma, né? E de repente apareceu na lousa a seguinte frase: o do Joãozinho é grande. A professora entrou na sala e ficou: o Joãozinho, que coisa absurda, vai já para a diretoria. E o Joãozinho foi lá para a diretoria. No outro dia a mesma frase estava escrita: o do Joãozinho é grande. Joãozinho, já falei para você ir para a diretoria e não falta mais para a sala de aula. Joãozinho volta, no outro dia a mesma frase escrita. A professora não aguentou, falou: Joãozinho, depois da aula você volta aqui para a sala. No outro dia estava escrito: a propaganda é a alma do negócio, né? E aí tudo que se fala a respeito, né, de marketing está tudo relacionado à propaganda, né? Se eu quiser saber de vocês, ou perguntar para vocês uma série de produtos e de serviços, vocês vão lembrar provavelmente aqueles que fizeram mais propaganda, tá certo? Se eu perguntar para vocês sobre um grande escritor nessa área, um escritor famoso, qual é o nome que vocês me falariam? Mais contundente daí, quem é? Paulo Coelho. Algum de vocês conhece o Paulo Coelho pessoalmente? Conhece o Paulo Coelho? Quem mais? Só. Mas como é que o Paulo Coelho conhece? Por que vocês ficaram sabendo do Paulo Coelho? Quem é de fato Paulo Coelho? Será que tudo aquilo que ele escreveu é mais importante ou tem mais significado do que tantas outras pessoas escreveram? Nós não sabemos se sim ou se não. Não vamos nem entrar no mérito dessa questão. O que nós sabemos de fato é: Paulo Coelho nós conhecemos. Não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe. Uma pessoa podia subir aqui no palco? Uma pessoa só. Uma pessoa. Por favor, uma pessoa. Uma pessoa, por favor. Uma pessoa, por favor. Está aqui. Uma pessoa. Tá certo? Uma pessoa. Ele está só passando por favor. Uma pessoa. Todos conseguem ver perfeitamente esta pessoa, por favor. A luz, só a luz, né, na pessoa. Está aqui a pessoa. Tirando as pessoas que estavam próximas a ele, quem conhece esta pessoa? Você conhece? Você conhece? Ah, mas vocês todos não conhecem? Não. Como é que se chama? Fabiano. Fabiano, legal. Por favor, repitam comigo: Fabiano.
Quantos anos o Fabiano tem? 23. Fabiano, 23 anos. Por favor, Fabiano. Ah, ok. E Fabiano, o que você faz? Eu sou administrador de empresas. Fabiano, 23 anos, administrador de empresas. Por favor, Fabiano. E, portanto, esse rapaz, que era uma pessoa simplesmente sentada ali, e que tinha 2 colegas ali naquele canto, o restante ninguém sabia quem era, agora nós já sabemos. É o Fabiano, 23 anos, administrador de empresas. Se tiver algum empresário precisando de algum bom administrador, eis aqui um bom administrador. Obrigado, Fabiano. Quando o Fabiano subiu, o Fabiano ousou fazer alguma coisa que todos vocês que estavam aqui poderiam ter feito. Poderiam ou não poderiam? Mas o Fabiano é que subiu. E, portanto, todos nós sabemos hoje quem é o Fabiano. Mas nós não sabemos quem são todas as outras pessoas que estão aqui. Isso é o aspecto da comunicação. E é dessa maneira que você vai trabalhar essas questões da comunicação. A definição de marketing, ela vai dizer o seguinte, olha, marketing é uma atividade, sistemática de uma organização humana voltada à busca e realização de troca para com o seu meio ambiente, visando um benefício específico. Portanto, qualquer um de nós, dentro das nossas atividades, pode estar fazendo marketing, porque a todo momento nós estamos trabalhando num contexto de troca. Todo momento nós estamos, na verdade, oferecendo alguma coisa a alguém e esperando receber alguma coisa de alguém, tá certo? E é nesse contexto de troca que a atividade mercadológica acontece. E, portanto, para eu saber o que deve ser trocado, o mínimo que preciso fazer é conhecer o outro. Se eu não conhecer o outro, eu não sei como eu posso trocar. Eu vou trocar o quê? Vai lembrar aquela história do português que entrou no ônibus, sentou no ônibus e começou a chover. O ônibus vazio, só estava ele, o motorista e o cobrador. E no lugar onde o português estava sentado, uma goteira. O cobrador ficou olhando para ele e falou, mas o gajo aí, será que não vai se mexer? De repente o cobrador levantou e falou assim, ô português, porra, troca de lugar. Ô gajo, isso acho que se tivesse alguém no ônibus, eu não teria feito isso. Agora sozinho, como é que vou trocar? Não dá para trocar. E, portanto, nós temos que buscar esta troca. Essa troca, ela é permanente, Qualquer processo de transformação, leva à troca. Não há a possibilidade de você dar sem receber, Não há a possibilidade de você transformar, sem ser ao mesmo tempo transformado. Portanto, o marketing leva isso em consideração, tá certo? Bom, o marketing chamado de bens de consumo, e essa palavra, ela diz o seguinte, é aquele marketing que atende à população de uma maneira geral, tá certo? É quando você quer vender a sandalinha da Xuxa, é quando você quer vender a lata de creme de leite. O que você faz? Você, a primeira coisa que faz, vai na televisão, anuncia que você chama o Fabiano aqui, o Fabiano vai falar pra gente as coisas todas, tá certo? E esse contexto é o que nós chamamos, da comunicação. É a comunicação com o mercado. É a maneira com que eu vou levar a minha informação para quem está necessitando daquele meu produto, daquele meu serviço, tá certo? Ou dentro do nosso escopo, seria mais ou menos, eu falar para vocês que eu, a partir de hoje, estou fazendo um mapa astral, 5 conto, eu faço um mapinha, porreta legal, tá certo? É preço de mercado, pessoal, vocês não se preocupem, porque eu já vi a plaquinha lá fora, É simplificado, complexo é um pouco mais caro. Mas que para vocês não tenham que sair das suas casas e virem até a mim, faça o seguinte, anotem aí, Ligue Giulio, Não, porque já tem o outro que é o Ligue Già, e eu não posso fazer o que o outro está fazendo, portanto eu crio o meu símbolo que é Ligue Giulio, Eu estou aqui e estarei resolvendo os problemas. É uma forma de eu estar levando a minha mensagem para o mercado, tá certo? Esta forma, esta comunicação, nós chamamos da comunicação de massa, tá certo? Mas eu poderia, ao invés de estar usando uma comunicação de massa, indo e conversando com cada uma das pessoas que eu acho que poderiam ou não querer que eu fizesse o seu mapa, que eu fizesse a sua leitura astrológica, que eu fizesse jogasse os búzios ou qualquer coisa, dentro daquilo que é a minha especialidade, dentro daquilo que é a minha área, tá certo?
Mas eu opto, como eu quero trabalhar com grande parte das pessoas, eu opto por uma comunicação. Senão eu teria que pegar numa cidade como São Paulo e falar com 12 milhões de pessoas. É só bater de porta em porta, etc. Bom dia, meu nome é Júlio, eu faço tal serviço, né? Se o senhor precisar, por favor, me procure, bato na porta vizinha e vou indo. Provavelmente os 300 anos que foi citado hoje não serão suficientes, professor Ricardo, né? Porque até você fazer com que todo mundo saiba aquilo que você fez é muito longo, é muito complicado, tá? O segundo aspecto importante dentro dessa comunicação é aquilo que você está oferecendo. Portanto, se você oferecer um produto bom ao mercado, que atenda de fato a necessidade das pessoas, opa, legal, essas pessoas vão continuar comprando seu produto. Se você estiver respaldado numa boa comunicação. Se a sua comunicação foi boa, porém o produto que você está oferecendo ele é ruim, você tem um outro problema. Porque você gastou muito dinheiro investindo na comunicação, mas as pessoas na hora que falaram com você, as pessoas na hora que olharam o seu trabalho, não sentiram firmeza. Ou melhor, eles deixaram de acreditar no feiticeiro. Portanto, opa, eu não compro mais esse produto de vocês, tá certo? Para nós termos uma ideia do que significa isso, foi quando teve aquela entrada, aquela avalanche de produtos coreanos no Brasil. Ok? O que nós fizemos? Eu falo nós, porque todos nós fizemos isso, né? Compramos ventiladores, compramos batedeira, liquidificador, o diabo a quatro daquele povo que vendia nas ruas. Né? Na loja custava 20, ele vendia por 5. Bom, eu vou deixar de comprar, eu comprei. Eu não compro mais. Enganado uma vez só, né? Chega, né? Duas já é burrice, mas nós compramos. Por quê? Porque no primeiro momento é melhor o seguinte, olha, é preferível ter um mau ventilador, um ventilador ruim, do que não ter ventilador. Precisa de ajuda aí embaixo? Para ligar a chave? Então vamos lá. Não importa muito se eu tenho um mau ventilador. Um mau ventilador é melhor do que não ter ventilador. Tá certo? Se eu necessito de uma ajuda espiritual, no primeiro momento eu vou procurar aquilo que estiver mais próximo. Na hora que eu perceber que aquilo não fez mais sentido, eu deixo de lado. Portanto, aquilo que eu estou oferecendo é muito importante para que as pessoas tenham segurança naquilo que elas estão recebendo. Tá certo? O terceiro aspecto é o quanto custa isso, né? A gente fala que o valor das coisas ele é sempre relativo. Se eu perguntar para alguém quanto é que custa um copo de água, um copinho de água, quanto é que custa? 50 centavos, 50 centavos. Alguém já pagou mais do que 50 centavos por um copo d'água? Já quanto é que vocês pagaram? R$1, tá? Alguém já pagou mais do que R$1? 1,50 valendo aqui, 1,50, quem dá mais? 1,50 ali para a senhora, R$2 ali no fundo, vamos lá? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? R$2, mais ninguém? Acima de 2? 2 ali também, esse ele já pagou lá, mais que 2, alguém já pagou mais que 2? Alguém já pagou menos do que 50 centavos? Já? Quanto você pagou? 30 centavos. Então é uma variação pequena, porque ela parte de 30 centavos e pode chegar a R$2 num ambiente meio estável ainda. Alguém seria capaz de pagar R$10 num copinho de água? Não? Pagaria. Depende de onde eu estou, de que sede que eu tenho e de quanto de água está oferecendo no mercado. Se o mercado tiver muita água, eu não vou pagar R$10. É a lei da demanda e da oferta. Já tentaram revogar essa lei no Congresso algumas vezes, não conseguiram, mas continuam alguns deputados tentando fazer a revogação da lei da demanda e da oferta, né? Mas isso é uma questão do preço. Portanto, se vocês perguntarem quanto é que custa ou qual é o valor do serviço de um profissional, de um prestador de serviço, eu vou falar, depende. Depende de que profissional você está procurando. Depende da especialidade desse profissional, depende da disponibilidade deste profissional. E, portanto, o preço passa a ser um valor relativo, né? Quanto é que nós pagaríamos para libertar um irmão? Quanto nós pagaríamos para libertar um irmão? Eu já ouvi uma resposta disso não há muito tempo. 5 milhões é muito. Ele vale, mas eu não pago. Eu tenho, mas eu não vou. 5 milhões você está brincando, né? Eu vou pagar 5 milhões pelo meu irmão? Deixa ele lá mais um pouco.
Agora tem gente que entrega tudo, tudo, absolutamente tudo, né, para poder continuar nesta vida aqui mais um pouco de tempo. Às vezes se pergunta fazendo o que, a gente não sabe, mas o cara paga, né, ele entrega tudo. E nessa hora começa a questão da ética, porque na hora que você pega e na verdade começa a trabalhar com as pessoas fragilizadas, e de fato as pessoas em determinado momento elas estão fragilizadas, e quanto mais fragilizadas elas estão, mais elas vão pagar para obter alguma coisa que lhe dê a segurança, que lhe dê a esperança, que lhe dê a possibilidade de continuidade, e é por isso que as pessoas pagam, né? Maior risco ela tem de cair na mão do famoso charlatão, que não tem, na verdade, nenhuma diferença daquele cara que fabricou o ventilador. É charlatão do mesmo jeito. A diferença é com o que se está mexendo, né? Uma você perdeu ali alguns reais e você continua. Só que a destruição, né, ou o engodo daquilo que mexe com o espírito, né, daquilo que mexe com a mente, né, daquilo que mexe com os elementos não tangíveis, né, daquilo que mexe com os elementos não físicos, né, causa um prejuízo muito maior do que o ventilador pode causar. Nós chamamos mercadologicamente de distribuição. Se eu quero seguir o meu caminho sozinho, né, eu provavelmente não teria uma abrangência muito grande de mercado. Eu vou ser uma pessoa regionalmente conhecida, né, mas eu não saio daquela região. Por outro lado, se eu quero fazer com que o meu trabalho se torne um trabalho tremendamente conhecido, eu sou obrigado a pulverizar. Uma das maneiras de pulverizar é você disseminar aquela cultura que você aprendeu, né, de uma maneira séria, de uma maneira consciente, tá certo? Bom, na verdade, o que as pessoas querem não são os produtos que elas compram, né, não são os serviços. O que as pessoas querem é poder, na verdade, estar suprindo, né, as suas necessidades a partir daquilo que é gerado pelo serviço que é prestado, que é o benefício. Só para vocês terem uma ideia, eu posso perguntar para vocês: alguém aqui gostaria de ter um carro? Um carro, mas não é um carro. Alguém gostaria de ter uma Ferrari? É um bom carro. Tem alguém que gostaria de ter uma Ferrari vermelha? Uma ali para o senhor, outra ali para o cavaleiro. Mais alguém? Ferrari? Não, só isso. Mais um aqui. Só esse pessoal gostaria de ter uma Ferrari? Tá certo. Quem é que gostaria de ter uma bela casa própria? Casa própria. Isso aqui é pior que o baú da felicidade. Vamos lá, casa própria, perfeito. Casa própria, tá certo. Olha, eu não gostaria de ter Ferrari, não gostaria de ter casa própria, não gostaria de ter geladeira, fogão, não quero ter nada disso. Essas coisas são só tranqueiras, não tem finalidade nenhuma. As pessoas, por outro lado, também não são, né, fiéis aos produtos que elas compram. Vocês conhecem um bichinho chamado cavalo? É bonitinho. Imaginem se eu fizesse uma proposta para vocês de que nós faremos uma viagem muito agradável daqui até Recife a cavalo. Quem toparia ir comigo? 1, 2, 3 pessoas topariam fazer uma viagem a cavalo, né? Aquela coisa gostosa, né? Haja, porque, né, na segunda hora acabou, né? Ora, mas eu gostaria de poder chegar até Recife. E, portanto, uma alternativa é eu ter um carro para me levar. A outra alternativa é ir de avião. A outra alternativa é ir através do teletransporte. Tá certo? Portanto, eu não quero o produto. Eu quero aquilo que o produto está fazendo por mim. Tá certo? Eu não quero a casa. Eu quero ter a condição de estar abrigado de uma maneira confortável, né? E o conforto é relativo, é para cada indivíduo. Eu não quero geladeira. Eu quero uma maneira de conservar os meus alimentos. Eu não quero tarô. Eu não quero astrologia, eu não quero búzios, eu não quero reiki, eu não quero nada disso. O que eu quero é poder encontrar paz, né? O que eu quero é poder encontrar harmonia. O que eu quero é poder encontrar, né, pessoas confraternizando. É isso que eu quero. É isso que eu estou buscando. E algumas pessoas passaram a apresentar, então, os produtos que geravam benefícios próximos a esses. E, portanto, né, na seita budista eu posso estar encontrando alguma coisa nesse sentido. É por isso que eu me identifico e eu quero ser, né, um monge. Não, o que eu quero, na verdade, é a paz. Se para encontrar a paz eu preciso fazer esse caminho, legal, eu vou fazer esse caminho. Mas não porque eu queira, de fato, aquele status, aquela posição, né? Eu não quero a posição, eu não quero estar.
Portanto, as pessoas abandonam rapidamente tudo aquilo que deixou de gerar o benefício. Hoje, na hora do almoço, nós estávamos conversando sobre a crise mercadológica, né, das terapias alternativas, né? Ora, se ela está em crise, é porque provavelmente, né, entraram tantas pessoas, né, dizendo-se capazes de fazer, de gerar benefícios, que o mercado se tornou tão saturado e as pessoas sacaram que era um grande engodo e caíram fora disso. E falaram, isso eu não compro mais. E junto com isso foram as coisas boas e as coisas ruins. Tá certo? Agora, desculpa, a necessidade das pessoas ainda permanece, né? Estamos aqui nós, todos, passando, né, o período do carnaval, não queremos falar de nós, vamos deixar a gente de lado então, vamos pegar o tal do Padre Marcelo, não é isso? Grande músico, compositor da década de 60, que fez uma carreira internacional junto com os Beatles, os Rolling Stones, né? E agora então o Brasil o reconheceu. Papo furado, né? Ninguém sabia quem era Padre Marcelo há um mês atrás, e de repente ele consegue movimentar toda uma comunidade, né? Através da sua música. As pessoas querem e necessitam ainda, né, dessa busca. As pessoas estão buscando alguma coisa, tá certo? Só que aquilo que está sendo oferecido já não está mais gerando mais o benefício que era esperado e, portanto, elas abandonam, né? Bom, o produto, enquanto a sua concepção, ele tem uma característica, né, genérica, tá certo? E é a partir da característica genérica, e se você perceber ou entender produto pessoa, eu enquanto produto, tá certo? Eu vou dizer o seguinte, eu tenho que me vestir de alguma maneira para que as pessoas identifiquem aquilo que eu sou, ok? Como é que a gente sabe que uma loja está vendendo camisa? Porque está escrito lá, loja tal, e que faz uma referência à camisa. Ou melhor, as pessoas, elas têm, né, que mostrar o que elas são. Isso eu estou chamando do produto genérico, tá certo? Portanto, né, na hora que nós andamos na rua, nós conseguimos identificar, né, um padre, um pastor, um rabino, né, pelas suas características, não é isso? Eu olho lá e falo, é o rabino, né? Você vai ter uma coisinha enroladinha, um chapéuzinho na cabeça, etc. E tal. E nesses dias que nós estivemos aqui junto, nós também passamos a identificar as pessoas pelas suas vestimentas, tá certo? Então nós olhávamos aqui dentro, tinha né, cada uma das pessoas se apresentando a vocês, mostrando o que elas são, produto genérico. Depois disso, eu vou, na verdade, trabalhar em cima do produto esperado. Olha, a roupa, né, na verdade, não determina aquilo que você é. A determinação daquilo que você é está, de fato, naquilo que você faz. Portanto, vocês têm uma expectativa agora sobre mim, tá certo? É a crença de vocês na minha capacidade de ser feiticeiro. Depois disso, eu, na verdade, tenho que oferecer alguma coisa a mais. E, portanto, a hora que eu ofereço alguma coisa a mais, eu tenho um diferencial que os outros não têm, ok? É mais ou menos você, após uma consulta espiritual, sair de lá com uma fita cassete, de modo que você possa continuar ouvindo aquilo que as pessoas te falaram e continuar e dar continuidade ao seu processo de reflexão. E isso vai até a questão, né, que eu vou chamar do produto potencial. É até onde eu posso estar trabalhando o meu produto, tá? E que esse produto ainda tenha, na verdade, aceitação no mercado, ok? Vamos lá. A comercialização dos serviços, ela pode se dar de duas maneiras. Uma delas, né, é através do marketing de relacionamento, né? Ou melhor, eu estou dizendo, a atração, desenvolvimento e retenção de relacionamento com os clientes. Se vocês olharem as atividades, né, ligadas a essa área esotérica, ligada à área religiosa, ela, na verdade, ela se dissemina a partir do contato que as pessoas têm com as próprias pessoas. E é isso que eu vou chamar de marketing de relacionamento. E o segundo ponto, tá, é o desenvolvimento de novos clientes, que vai se dar através da indicação, tá certo? E é a partir dessa indicação de seminários, de publicações, que as pessoas vão se tornando conhecidas e tendo condições de trabalhar, de ter um maior número de clientes, tá certo? E que é isso que se objetiva enquanto profissional, né? Enquanto poder estar colocando a serviço da comunidade aquilo que é o meu creche, tá? Depois disso, eu tenho que entender que a propriedade do serviço é uma propriedade, tá, de intangibilidade. E quanto mais intangível for o meu produto, maior a necessidade que eu tenho de transformá-lo, de mostrar, né? Não se usa a cruz, né, sem motivo. A cruz, na verdade, ela faz em si toda uma simbologia que é materializada a partir dessa cruz, tá
tá certo? E em todas as áreas que vocês pegarem, essas áreas esotéricas, todas elas terão elementos que simbolizam e possibilitam materializar. Se você entrar em algum lugar e o cara não tiver nada, não tiver vestido, você vai olhar e falar assim, olha, tem alguma coisa errada, cadê a bola? Não tem a bola de cristal, não? Não tem carta? Não tem carta. Não tem turbante? Não tem turbante. Saia comprida também não, colar também não. Aí você começa a olhar, mas conchinha também não. Você vai falar, tem alguma coisa errada. Tambor, cadê o tambor? Também não tem tambor. Você vai falar, esse cara é charlatão, não tem nada disso. Por quê? Porque a gente não está tendo a condição, na verdade, de materializar aquilo que nós estamos esperando. E nós temos essa necessidade, né, de poder materializar. Como é que vocês sabem que o dinheiro de vocês está no banco? Vocês sabem se está no banco ou não? Ah, eu tenho talão de cheque, moço. Está aqui o dinheiro. Isso aqui é dinheiro? Isso aqui é papel, não vale nada. Nós sabemos que não vale nada. Mas isso aqui, de alguma maneira, materializou aquilo que está lá no banco. Tá certo? Então, os serviços todos, quanto mais intangíveis eles forem, maiores serão os elementos que serão utilizados para tangibilizar, tá certo? Porque uma série dos profissionais poderia perfeitamente estar orientando, estar trabalhando com vocês, sem usarem dessa parafernália tecnológica, né, que eles acabam utilizando, tá certo? Depois disso, né, para que eu possa diminuir o grau de incerteza, eu tenho que trabalhar com alguns elementos. O primeiro elemento é a questão da tangibilização, que eu acabei de comentar com vocês, e o segundo elemento seria a coisa dos testemunhais. Vai procurar fulano de tal, que ele é muito bom. Vai procurar fulano de tal, porque na verdade ele conseguiu me ajudar a encontrar o meu caminho. É assim que nós vamos procurar as pessoas, né, que na verdade estão prestando serviços dessa hora. E aí é que vem a questão da nossa consciência ao estar oferecendo esse serviço. É o quanto eu estou de fato preparado para poder dar esse suporte que o outro está precisando, né? O quanto de fato eu tenho consciência do meu potencial para poder suprir uma necessidade de alguém, porque essa responsabilidade é só nossa, este conhecimento só nós que temos, né? A última vez que eu fui no profissional, né, esotérico, ao final da consulta eu perguntei a ele quanto é que eu lhe devo. E ele falou para mim, aquilo que você puder me pagar e aquilo que você acha, né, que valeu o que eu te passei. Não existe nada mais constrangedor para mim do que saber, porque a gente está acostumado a quanto é tanto eu pago, né? E aí eu sentei lá e falei, quanto é que vale, né? Aí você começa a tentar fazer um cálculo, né? Salário mínimo versus inflação, valorização do dólar, etc e tal, para chegar num valor qualquer. Porque, na verdade, aquilo que ele me disse, né, e a orientação que ele me deu era impagável. Não tem valor material. É muito mais do que eu poderia, num talão de cheque ou em notas, estar dando para ele. Mas ele tem, na verdade, que continuar a sua missão, continuar a sua atividade, e, portanto, ele precisa receber alguma coisa. Mas eu achei muito legal, né, diferenciado, a postura com que ele adotou para poder, né, fazer com que as pessoas com maior ou menor poder aquisitivo, pudesse estar dando continuidade ao seu próprio trabalho, à sua própria missão. Se você pode pagar 20, paga 20. Se você pode pagar 100, paga 100. Se você pode pagar 10, paga 10. Se você não puder pagar, não precisa, não paga. E aí você percebe que ele está muito mais a serviço da comunidade do que a serviço de si mesmo, né, da maior valia, tá certo? O que eu, né, gostaria de estar comentando com vocês, né, porque como eu já recebi aqui o papelzinho, né, é exatamente isso. Os outros charts que estão aí, na verdade, eles são complementares a essa questão, mas eu acho que o que vem vindo por aí, e que é muito pesado, né, porque quando se fala de ética, e quando começa a se falar muito de ética, é porque está havendo uma crise de ética, e quando se começa a falar muito de consciência, é porque existe uma crise, né, na inconsciência daquilo que está se fazendo, é que nós possamos usar esse momento de reflexão, né, para que a gente perceba qual é de fato o papel que a gente resolveu assumir, né, frente à comunidade em que nós estamos inseridos, onde nós estamos trabalhando, e se de fato nós estamos podendo contribuir com isso, tá certo? E que aquilo que nós estamos fazendo, né, está auxiliando o outro ou não na sua procura, porque o restante eu acho que é mera consequência, tá? Para se fazer, se tornar conhecido, vocês viram, o Fabiano estava aqui, é muito fácil, né? Esse é o mais fácil de tudo.
Ganhar dinheiro, eu acho que também é o mais fácil. É muito fácil ganhar dinheiro, né? Poder contribuir para o desenvolvimento, poder contribuir para uma nova consciência, essa é a tarefa difícil, né? E é essa a tarefa que nós devemos estar procurando daqui para frente, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta...